Recentemente, uma mulher me contou algo que ficou comigo por semanas. Ela disse: era como se eu tivesse vivido em duas realidades paralelas. Na minha, algo terrível tinha acontecido. Na dele, era apenas mais uma terça-feira comum. Sou Andrea Vermonte, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. E enquanto ela falava, vi em seus olhos aquela confusão que conheço tão bem, a sensação de perder a sanidade quando alguém que te feriu profundamente age como se a sua dor fosse inventada, como se o seu sofrimento não tivesse peso nenhum na realidade dessa pessoa. Porque existe algo que descobri depois de anos trabalhando com mulheres que passaram por isso, e essa descoberta muda completamente a forma como você entende essas dinâmicas. A pessoa que te machucou não tem amnésia emocional. Ela não esqueceu o que aconteceu. Na verdade, ela se lembra de cada detalhe com uma precisão perturbadora. Cada palavra que disse, cada gesto que fez, o exato momento em que viu algo se apagar dentro de você. A diferença é que ela escolheu, conscientemente, construir uma realidade alternativa onde tudo isso simplesmente não conta. Onde o impacto das próprias ações deixa de existir, porque reconhecê-lo significaria enfrentar algo que o sistema psicológico dela considera mais ameaçador do que o seu sofrimento. E isso me leva a uma compreensão que transformou a maneira como enxergo essas dinâmicas. Essa pessoa não está protegendo a relação. Quando age como se nada tivesse acontecido, ela está se protegendo de uma verdade que considera mais dolorosa do que a dor que causou em você. Porque todos nós, sem exceção, carregamos partes de sombra, segredos que nos envergonham, cantos escuros que preferimos manter escondidos. Mas existe uma diferença abismal entre quem reconhece essa escuridão e decide trabalhar com ela e quem a nega por completo a ponto de criar uma realidade paralela onde ela nunca existiu. Quando alguém te machuca e depois age como se fosse um mal-entendido menor, essa pessoa está fazendo algo muito específico, está fugindo do próprio abismo interior. Em vez de acolher as próprias falhas e integrar a sombra que todos nós temos, ela empurra todo esse peso emocional para cima de você. Sem perceber, ou talvez percebendo muito bem, ela te transforma na guardiã de uma culpa que, na verdade, pertence inteiramente a ela. É como se dissesse: se você carregar a dor, eu não preciso carregar a responsabilidade. Para conseguir isso, essa pessoa constrói o que chamo de identidade de emergência, um eu provisório que vive permanentemente justificado, intocável, sempre certo. Mantém relações que nunca ultrapassam a superfície, acredita genuinamente nas próprias justificativas e, enquanto isso, permanece exatamente no mesmo lugar emocional de sempre, sem crescer, sem evoluir, sem mudar nada substancial na forma de se relacionar. Agora deixe-me contar algo que observei repetidas vezes, algo que pode soar contraditório, mas que é absolutamente revelador. O silêncio depois da dor não é acaso. Não é porque a pessoa não sabe o que dizer, nem porque está processando o que aconteceu. O silêncio é uma ferramenta. E é terrível porque, enquanto você espera uma explicação, um pedido de desculpas, qualquer sinal de que o que aconteceu foi reconhecido, o seu sistema nervoso permanece em estado de alerta constante, um desgaste que você nem percebe conscientemente. Esse silêncio faz aparecer uma vozinha interna que sussurra coisas como: e se eu realmente exagerei? E se eu sou sensível demais? E se no fundo não foi para tanto? E deixe-me dizer algo importante: essa voz não é sua. Ela é o resultado de uma manipulação emocional que funciona de um jeito muito específico. Quanto mais você busca respostas no silêncio do outro, mais se desconecta da sua própria bússola interna. Quanto mais implora por uma migalha de reconhecimento, mais instável fica o seu centro emocional.
É o que chamo de dinâmica do planeta errante. Sua energia vital começa a orbitar em torno dessa pessoa como se ela fosse o sol da sua existência, quando na verdade você deveria girar em torno do seu próprio eixo. Você se esquece de si mesma, das suas próprias necessidades, do seu próprio centro de gravidade. E é assim, dia após dia, que se cria uma dependência emocional capaz de te manter presa por anos, se você não a reconhecer a tempo. Existe ainda outra parte desse padrão, igualmente reveladora. Quando você finalmente encontra as palavras e a coragem para confrontar o que aconteceu, a resposta costuma ser algo como: você está sendo sensível demais, ou está dramatizando. Mas entenda uma coisa fundamental: quando alguém diz isso, não está descrevendo a sua realidade, está desviando o próprio desconforto interno. Isso se chama deflexão. É uma forma sutil, mas devastadora de manipulação, porque não apenas invalida a sua experiência, como também te faz duvidar da sua própria percepção da realidade. Mas quero que você entenda algo profundo sobre por que isso acontece. Na arquitetura emocional dessas pessoas, admitir um erro não significa simplesmente reconhecer que erraram em algo específico. Para elas, cometer um erro equivale a se tornar automaticamente um fracasso total como ser humano. A estrutura psicológica é tão frágil, tão dependente de manter uma imagem perfeita de si mesma, que essas pessoas preferem destruir relações inteiras, machucar quem dizem amar, a experimentar o desconforto de dizer: eu errei e te fiz mal. Elas vivem o que chamo de dissociação funcional. Podem ser incrivelmente carinhosas em um momento e profundamente cruéis em outro, sem que a mente consciente conecte as duas realidades. É como se habitassem compartimentos emocionais completamente separados, onde o eu que machuca e o eu que diz amar nunca se encontram no mesmo espaço psicológico. É uma forma de sobrevivência psicológica que permite que continuem funcionando, mas que deixa um rastro de destruição emocional em todas as pessoas que se aproximam delas. Agora quero falar de algo que considero fundamental e que pode transformar completamente a sua perspectiva: a culpa genuína, aquela que sentimos quando realmente causamos dano, tem uma função sagrada no desenvolvimento humano. Não é um sentimento que devemos evitar a todo custo, como muitos nos ensinaram. A culpa autêntica é como uma bússola interna, que aponta exatamente onde precisamos crescer, onde precisamos reparar, onde precisamos oferecer um pedido de desculpas real, que nasça do coração, não do cálculo. Quando alguém se recusa sistematicamente a sentir culpa, quando evita esse desconforto a todo custo, fica emocionalmente congelado no mesmo lugar de sempre. Não consegue evoluir, porque não consegue ver o impacto real das próprias ações. Continua projetando o próprio desconforto nos outros, perpetuando ciclos de dor que podem se transmitir até por gerações. É como se estivesse emocionalmente cego às consequências dos próprios atos. Mas aqui está o que eu realmente quero que você leve desta reflexão. A maior armadilha é internalizar uma culpa que não é sua. Você não é responsável por sustentar feridas emocionais que outra pessoa se recusa a curar. Não é responsável por ser terapeuta de quem te machuca. Não é responsável por encontrar desculpas para comportamentos que não têm desculpa. Sabe qual é o seu verdadeiro trabalho? Crescer olhando para dentro, integrando a sua própria luz e a sua própria sombra, sem projetar a sua dor nos outros. Reconhecer essas dinâmicas para retomar o poder sobre a sua própria vida. Parar de buscar um encerramento emocional onde ele não existe e voltar a investir na sua própria cura. Isso me leva a algo que observo em mulheres que conseguiram sair desses padrões. Elas entendem que nem toda ferida vem acompanhada de um pedido de desculpas, nem toda pergunta tem resposta, nem todo final é claro e definitivo. Às vezes, o encerramento mais poderoso é aquele que você mesma se dá, quando decide não carregar mais o que não é seu. Quando você para de esperar que o outro reconheça a sua dor,
Quando para de precisar da validação dele para confirmar a sua realidade, quando para de buscar justiça em lugares onde ela não existe, você recupera algo inestimável, o seu centro. E a partir dessa conexão consigo mesma, você consegue discernir com clareza. Consegue ver as bandeiras vermelhas antes que se transformem em tempestades. Consegue escolher pessoas que realmente têm a capacidade de se responsabilizar pelos próprios atos. Consegue construir relações onde o amor não dói, onde a comunicação é honesta, onde os conflitos se resolvem a partir da maturidade emocional. Mas aqui está o que os livros de autoajuda não vão te contar. Esse processo não é linear, não é rápido, não é confortável. Exige que você olhe para lugares de si mesma que talvez preferisse evitar. Exige que reconheça os seus próprios padrões, as suas próprias feridas, as suas próprias formas de perpetuar dinâmicas tóxicas. Sabe qual é a parte mais libertadora de todo esse processo? Quando você finalmente entende que o amor maduro não é drama, não é intensidade constante, não é a montanha-russa emocional que venderam para você como romantismo. O amor maduro é presença, é consistência. É a capacidade de estar presente consigo mesma e com o outro, especialmente quando as coisas ficam difíceis. E isso me leva a algo essencial. Você não pode amar a partir da ferida. Não pode construir relações saudáveis a partir da carência. Não pode esperar que outra pessoa preencha vazios que só você pode preencher. Só o amor que nasce da plenitude da conexão consigo mesma tem o potencial de ser verdadeiramente transformador. Algo que observei em mulheres que conseguiram romper esses padrões é que elas entendem que o próprio valor não depende de serem escolhidas por alguém. O valor delas é intrínseco, inegociável, independente de qualquer relação, e a partir dessa compreensão, conseguem escolher com clareza, dizer não sem culpa, colocar limites sem explicações exaustivas, ir embora sem drama quando algo não funciona para elas. Sabe qual é a diferença entre a mulher que permanece em relações tóxicas e a que não permanece? Esta última aprendeu a tolerar a própria companhia, fez as pazes com a sua solidão, descobriu que estar sozinha não é o mesmo que estar vazia. E a partir desse lugar de inteireza interior, consegue discernir o que agrega valor à sua vida e o que só acrescenta complicação. O que muitas mulheres só entendem depois de viver o suficiente é isto: o amor não é sacrifício, não é sofrimento, não é drama constante. O amor é paz, é crescimento mútuo, é a capacidade de ser completamente você mesma, sem precisar se explicar o tempo todo. É encontrar alguém que realmente te enxerga, que te valida, sem exigir que você se destrua para provar a sua dor. E isso me leva a algo que considero fundamental. Quando alguém te machuca e age como se nada tivesse acontecido, essa pessoa está te dando uma informação valiosa sobre quem ela realmente é. Está mostrando o seu nível de consciência emocional. Está revelando o quanto é capaz de sustentar relações maduras e responsáveis. Não ignore essa informação. Não a justifique. Não a minimize. Use-a para tomar decisões conscientes sobre onde quer investir a sua energia emocional. Porque a sua energia é limitada, é preciosa e merece ser investida em pessoas que têm a capacidade de honrar o impacto dos próprios atos. Deixe-me compartilhar uma verdade que aprendi depois de anos de trabalho terapêutico. A pessoa certa para você não é aquela que nunca erra, é aquela que, quando erra, tem a humildade de reconhecer, a coragem de pedir desculpas sinceramente e a disciplina de mudar os comportamentos que causam dano. Essa pessoa existe, essas relações são possíveis. Mas você não vai encontrá-las enquanto continuar investindo a sua energia em quem carece da capacidade básica de se responsabilizar pelos próprios atos. Você não constrói um amor saudável a partir de uma ferida não curada. Sabe qual é a parte mais bonita de todo esse processo de autodescoberta? Quando você finalmente se conecta consigo mesma, quando cura suas próprias feridas,
quando aprende a se preencher por dentro, você não precisa mais que ninguém valide a sua realidade. Não precisa que ninguém reconheça a sua dor para que ela seja real. Não precisa que ninguém a complete, porque você já está completa. E a partir desse lugar de inteireza, você pode amar livremente. Pode escolher a partir da abundância, não da carência. Pode construir relações que somam, que nutrem, que expandem a sua capacidade de ser quem você realmente é, porque no fim das contas é isso que todas nós buscamos: ser vistas, ser valorizadas, ser amadas por quem realmente somos. E isso só é possível quando primeiro aprendemos a nos ver, a nos valorizar, a nos amar. Então, da próxima vez que alguém te machucar e agir como se nada tivesse acontecido, lembre-se, você não está louca, a sua dor é real, a sua percepção é válida, e o seu direito a relações conscientes e responsáveis é inegociável. Não abra mão desse direito por medo da solidão. A solidão consciente sempre é preferível à companhia tóxica. Agora quero te levar um pouco mais fundo nessa compreensão, porque existem camadas nessa dinâmica que são fundamentais para o seu processo de cura. Percebi algo particular em mulheres que chegam ao meu consultório depois de viver isso. Muitas vezes chegam se perguntando o que fizeram de errado, como se tivessem sido cúmplices do próprio sofrimento. E é aqui que precisamos parar um momento e esclarecer algo muito importante. Quando alguém te machuca e age como se nada tivesse acontecido, não é porque você fez algo que mereça esse tratamento. Não é porque você não sabe se comunicar bem. Não é porque você é exigente ou complicada demais. É porque essa pessoa desenvolveu uma forma de se relacionar que permite manter os benefícios da conexão com você sem assumir nenhuma das responsabilidades que uma relação madura exige. É o que eu chamo de vampirismo emocional seletivo. Essa pessoa toma de você o que precisa: a sua energia, o seu cuidado, o seu apoio, o seu amor. Mas quando chega a hora de prestar contas pelo dano causado, quando chega a hora da reciprocidade, ela simplesmente desaparece. E deixe-me contar algo que observo especialmente em mulheres entre os 30 e os 60 anos. Mulheres que já viveram o suficiente para reconhecer padrões. Existe uma diferença geracional muito marcada na forma como processamos essas dinâmicas. As mulheres mais jovens, entre os 20 e os 30 anos, costumam ter uma tolerância maior a esse tipo de comportamento, porque ainda acreditam que podem salvar ou mudar a outra pessoa. Mas quando você já viveu algumas décadas, quando já viu padrões suficientes se repetirem, desenvolve o que chamo de fadiga de resgate. Essa fadiga de resgate é, na verdade, um presente da maturidade. É o seu sistema emocional dizendo: já vimos esse filme antes e sabemos como termina. É aquela voz interna que sussurra que você não precisa carregar o trabalho emocional de outra pessoa, especialmente quando essa pessoa nem reconhece que existe um problema. Mas aqui vem algo interessante que quero compartilhar com você. Muitas vezes, quando começamos a colocar limites, quando começamos a dizer não a essas dinâmicas tóxicas, pode surgir o que chamo de culpa do despertar. É aquela sensação incômoda que aparece quando você deixa de ser a pessoa que sempre entende, que sempre perdoa, que sempre encontra uma desculpa para o comportamento do outro. Essa culpa do despertar é normal, mas é importante entender que ela é temporária. É resultado de anos de condicionamento social que nos ensinou que ser uma boa mulher significa ser infinitamente compreensiva e paciente, mesmo com quem nos machuca. Mas a verdade é que a verdadeira bondade inclui a autodignidade, e a verdadeira compaixão inclui a autocompaixão. Deixe-me falar de algo que considero revolucionário no processo de cura: aprender a ser egoísta de maneira saudável. E quando digo egoísta, não me refiro a ser cruel ou insensível com os outros. Me refiro a priorizar o seu bem-estar emocional com a mesma intensidade com que você tem priorizado o dos outros. Me refiro a entender que cuidar de si mesma não é opcional, é fundamental.
Já vi mulheres se transformarem completamente quando finalmente compreendem que não são responsáveis por gerenciar as emoções de outros adultos, que não são responsáveis por fazer os outros se sentirem confortáveis com as consequências dos próprios atos, que não são responsáveis por criar um espaço seguro para quem não está disposto a criar um espaço seguro para elas. E isso me leva a falar de algo que observo constantemente: o fenômeno da amnésia seletiva do agressor. É fascinante, do ponto de vista psicológico, porque essas pessoas conseguem se lembrar com detalhes perfeitos de quando você cometeu um erro menor meses atrás, mas, curiosamente, esquecem completamente quando causaram uma dor significativa há poucos dias. Essa amnésia seletiva não é acaso. É um mecanismo de defesa sofisticado que permite manter uma narrativa interna em que elas são sempre a parte prejudicada da relação. Conseguem lembrar perfeitamente quando você chegou 5 minutos atrasada a um encontro, mas não lembram quando gritaram com você até fazê-la chorar. Lembram quando você não respondeu a uma mensagem imediatamente, mas não lembram quando ignoraram você por dias depois de uma discussão. É importante que você entenda, isso não é um problema de memória, é um problema de integridade emocional. É a incapacidade de sustentar uma imagem completa de si mesmo, que inclua tanto os aspectos amorosos quanto os aspectos destrutivos. Essas pessoas vivem numa realidade editada, onde só existe a versão de si mesmas que conseguem tolerar. E aqui vem algo que pode ser doloroso de ouvir, mas que é absolutamente necessário para a sua cura. Você não pode ter uma relação real com alguém que não consegue ver a totalidade de quem é. Não pode construir intimidade genuína com alguém que está constantemente editando a própria realidade. Não pode criar segurança emocional com alguém que nega sistematicamente o impacto dos próprios atos. Mas deixe-me te levar a um lugar ainda mais profundo nessa compreensão. Percebi que muitas mulheres que viveram essas dinâmicas desenvolvem o que chamo de hipervigilância emocional. Tornam-se especialistas em ler os sinais mais sutis do estado de ânimo do outro, em antecipar as suas reações, em modificar o próprio comportamento para evitar conflito. Essa hipervigilância, embora compreensível como mecanismo de sobrevivência, acaba sendo exaustiva e te desconecta da sua própria experiência interna. Você se torna tão especialista em sintonizar com o outro que perde a capacidade de sintonizar consigo mesma. Torna-se uma especialista nas necessidades dele, mas uma estranha nas suas próprias. Depois de anos priorizando os estados emocionais alheios, pode parecer estranho e até egoísta o simples ato de se perguntar: como eu me sinto agora? Do que eu preciso agora? O que eu realmente quero? Mas essas perguntas não são egoístas, são fundamentais. São o primeiro passo para recuperar a sua própria autoridade emocional, porque você não pode tomar decisões conscientes sobre a sua vida se não tem acesso à sua própria experiência interna. E isso me leva a falar de algo que considero crucial: a diferença entre perdão genuíno e perdão prematuro. Na nossa cultura, especialmente para as mulheres, existe uma pressão enorme pelo perdão rápido. Ensinaram-nos que perdoar imediatamente é sinal de evolução espiritual, de maturidade emocional, de bondade. Mas o perdão genuíno não pode existir sem o reconhecimento prévio do dano. Você não pode perdoar de verdade algo que a outra pessoa nega que tenha acontecido. O perdão prematuro, aquele que surge da pressão social ou da necessidade de manter a paz, não cura nada. Apenas enterra a dor mais fundo, onde ela pode continuar causando estrago em silêncio. O perdão real surge quando o dano foi reconhecido, quando houve um pedido de desculpas autêntico, quando existe evidência real de mudança de comportamento. Tudo o mais é apenas uma forma de evitar o conflito, mas não resolve nada profundamente. E deixe-me falar sobre pedidos de desculpas autênticos, porque existe uma diferença abismal entre um pedido de desculpas real e o que chamo de não desculpas. Um pedido de desculpas autêntico inclui 4 elementos fundamentais:
reconhecimento específico do dano causado, assunção completa da responsabilidade sem justificativas, expressão genuína de remorso e compromisso concreto de mudança. Quando alguém diz, sinto muito que você tenha se sentido magoada, em vez de, sinto muito por ter te magoado, isso não é um pedido de desculpas, é uma forma sutil de colocar em você a responsabilidade pela sua própria ferida. Quando dizem, me desculpa, mas você também, isso não é um pedido de desculpas, é uma justificativa disfarçada. Quando dizem desculpa se eu te ofendi, estão questionando a validade da sua experiência, mesmo enquanto fingem se desculpar. Pedidos de desculpas autênticos são raros porque exigem um nível de vulnerabilidade e humildade que muitas pessoas simplesmente não estão dispostas a experimentar. Exigem que alguém se sinta verdadeiramente mal pelo dano que causou, e muitas pessoas preferem evitar esse desconforto a todo custo. E isso nos leva a uma compreensão fundamental. Nem todas as pessoas estão em um nível de desenvolvimento emocional que permita sustentar relações conscientes e responsáveis. Não por maldade, não por falta de amor, mas por limitações genuínas na capacidade de autorregulação emocional e autoconsciência. Reconhecer essas limitações não é cruel, é realista, e é fundamental para tomar decisões conscientes sobre onde investir a sua energia emocional. Porque a sua capacidade de amar, o seu tempo, a sua energia vital são recursos limitados e preciosos e merecem ser investidos em pessoas capazes de recebê-los e retribuí-los a partir de um lugar de maturidade emocional. Deixe-me compartilhar com você algo que já vi transformar vidas. O momento em que uma mulher finalmente entende que não precisa da validação de quem a machucou para confirmar que o dano foi real, que não precisa que essa pessoa reconheça a sua dor para que ela seja válida, que não precisa que essa pessoa se arrependa para conseguir seguir em frente com a própria vida. Esse momento de compreensão é como acordar de um sonho em que você havia colocado o seu bem-estar emocional nas mãos de outra pessoa. É sobre reivindicar a autoridade sobre a sua própria experiência. É sobre perceber que você já tem, dentro de si, tudo o que precisa para curar e seguir adiante. E a partir desse lugar de autoridade própria, você pode começar a construir o que chamo de relações conscientes. Relações em que ambas as pessoas se responsabilizam pelo próprio impacto emocional, em que os conflitos são vistos como oportunidades de crescimento mútuo e não como batalhas a serem vencidas, em que a comunicação é honesta mesmo quando é desconfortável, em que o amor se expressa através de ações consistentes, não apenas de palavras bonitas.